Boa noite, povo de Deus. Estamos nessa noite abençoada e maravilhosa, iniciando mais uma transmissão da nossa IIGD Brasília Teimosa. Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Mello, e estou aqui nessa noite para trazer uma palavra de Deus abençoada para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Nosso endereço, meus irmãos, fica na rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Atualmente, nós ainda não voltamos com nossos cultos presenciais, mas brevemente nós estaremos retornando em nome de Jesus. Nós estamos ali todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos domingos, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Então, venha estar conosco, venha nos fazer uma visita em nome do Senhor Jesus. Hoje, nessa noite, nós tivemos um pequeno imprevisto, por isso que nossa live atrasou um pouquinho, nossa transmissão atrasou um pouco, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, para juntos aprendermos mais e mais da palavra do nosso Deus em nome de Jesus. Eu vim trazer para você uma palavra simples, direta e objetiva, uma palavra forte, uma palavra firme que eu quero que você guarde no seu coração e passe a agir conforme Deus ele te orientar nessa noite em nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Então abra aí juntamente comigo 2 Samuel, capítulo 11, começando do versículo 1, que ele diz assim, ó: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus irmãos, essa passagem aqui está relatando a queda de Davi, o adultério que Davi cometeu. Mas não é sobre o adultério de Davi que eu vim falar aqui com você, não é sobre a queda de Davi em si que eu vim falar com você. Eu vim falar aqui com você a respeito de um detalhe que está nessa palavra, que se encontra lá no versículo 1. Eu quero que você volte comigo mais uma vez no versículo 1 e você veja o que está dizendo. Olha o que diz: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, meus irmãos, é sobre isso que eu queria falar com você. Era costume dos reis irem para a guerra, mas só que a palavra de Deus deixa bem claro que Davi ficou em Jerusalém. Então, muitas vezes, Deus ele tem nos orientado, muitas vezes Deus ele tem falado algo para a gente fazer, e muitas vezes a gente tem enviado outros no nosso lugar para fazer aquilo que Deus mandou com que nós fizéssemos. Então, meu irmão, lute pelo que é seu e se posicione diante de Deus, porque Deus ele te deu uma palavra, Deus ele te deu uma orientação, Deus ele te deu uma direção, Deus ele deu a você, ele não deu a mim, ele não deu a fulano, não deu a ciclano, ele deu a direção a você, meu irmão. Então faça aquilo que Deus mandou você fazer. A palavra de Deus fala que era um dos reis irem à guerra, mas só que Davi mandou o Joabe e os seus servos. Então, meu irmão, independente do que esteja acontecendo, independente das situações e das lutas que você tem passado, você tem que se posicionar aonde Deus mandou você estar. Se é momento de você guerrear, vá e guerreie. Se é momento de lutar, vá e lute. Não espere com que ninguém faça por você aquilo que você tem que fazer. Talvez você que está me acompanhando agora, você é uma pessoa que tem sua empresa, você é uma pessoa que tem seu mercado, sua lojinha, e muitas vezes, meus irmãos, você tem esperado com que os seus funcionários façam aquilo que você tem que fazer. Você nunca viu aquele ditado popular que diz assim, o olhar do dono engorda o gado? Eu acho que é assim o ditado. O olhar do dono engorda o gado. Então, meu irmão, você tem que estar por dentro, você tem que estar na linha de frente, porque Deus ele deu a palavra para você, Deus ele deu a orientação para você. Então, faça aquilo que Deus ele tem mandado você fazer. Não espere que outros vá e façam aquilo que você tem que fazer, meu irmão. A palavra de Deus fala que Davi só caiu porque ele não lutou a luta que ele deveria lutar. Davi só caiu porque ele não batalhou a batalha que ele teria que batalhar. Ele ficou em Jerusalém e mandou Joabe e os seus servos irem lutar. Então você não pode, meu irmão, fazer como Davi fez, de ficar esperando o resultado vir dos outros, quando você tem que ir e buscar os resultados.
Então não espere com que o resultado positivo venha do lado A, do lado B. Você tem que se posicionar diante de Deus. Você tem que dizer, meu Deus, eis-me aqui, e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então, meu irmão, quando você está pela palavra, quando Deus ele te direciona para fazer algo e você vai e faz, tenha certeza da vitória. Tenha certeza da vitória. Porque Deus ele mandou você ir, você está seguindo a direção que Deus mandou você fazer. Você está de acordo com aquilo que Deus mandou você ir, então faça aquilo que Deus mandou você fazer e vá à batalha. Vá à batalha, não espere que o resultado, como eu já falei, venha dos outros. Vá e busque os resultados. Vai e lute para que você tenha um resultado que você tanto esperava. Vai e busque o resultado que você tem que buscar. Meus irmãos, eu lembro que, vou dar até um exemplo, é até um pouco engraçado, mas é um exemplo. Minha avó, ela mandava água às plantinhas dela. E eu ia lá toda tarde, ia muitas vezes um dia sim, um dia não, e aguava as plantas dela. Só que algumas plantas acabavam morrendo e eu não entendia, porque quando minha avó fazia o que ela aguava as plantinhas dela, nenhuma planta morria. Todas as plantinhas que ela cuidava, nenhuma morria. E eu ficava me perguntando, por que as plantas na mão dela não morrem e na minha morrem? E foi aí um dia que eu observei ela como dona da planta que ela fazia. E eu como o ordenado, né? Eu só aguava. Minha avó aguava as plantas, minha avó podava as plantas e minha avó colocava adubo nas plantas. Por isso que a planta nunca morria. Por quê? Porque estava tudo na mão dela, ela era dona e ela sabia o cuidado necessário que precisava naquilo ali. Então, muitas vezes, meu irmão, é você. Você é dono de algo, Deus ele te deu uma palavra para fazer algo e você está esperando nos outros vir um resultado que você tem que buscar. Então, não faça isso. A palavra de Deus diz assim, que Jesus ele olhava e dizia assim, ó, aprendei de mim. Então, se é aprender dele, nós temos que aprender com ele, porque a palavra de Deus fala. Abre comigo, para não ficar só nas minhas palavras, abre comigo lá em Filipenses 3. Abre comigo, aliás, Filipenses 2, versículo 5. Põe na tela para mim, por favor. Eu creio que já está na tela também. Você leia comigo que está dizendo assim, ó. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que essa palavra está querendo dizer para nós? Veja, o propósito de Deus era salvar a humanidade. O propósito de Deus era ganhar a mim e a você, era fazer com que nós recebêssemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então Deus ele não esperou por outro. Deus ele não esperou o resultado vir de homem nenhum. A palavra de Deus fala que ele se despiu da glória, ou seja, ele mesmo se enviou para a terra. Ele se despiu da glória e veio. Por quê? Porque ele é dono de tudo, meu irmão. Então, se ele é dono, ele não podia esperar que o resultado que ele queria viesse de outro. Ele foi e buscou o resultado. E a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele enviou a Jesus, ou seja, ele enviou a ele mesmo, que Jesus é Deus. A palavra de Deus fala lá em Isaías, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Então Jesus ele é Deus, então ele enviou a si mesmo para vir para a terra, para ter o resultado que ele queria. Qual era o resultado que ele queria? Salvar os homens. Como diz lá em Timóteo, que é desejo dele que todos os homens se salvem. Então ele não podia esperar de outro que viesse esse resultado. Ele mesmo veio à terra como dono de todas as coisas, buscou esse resultado, se despiu da glória e conseguiu, meu irmão. Por quê? Porque ele não esperou com que o resultado viesse de outro. Diferente de Davi, que ficou em Jerusalém, Jesus ele não ficou no céu, ele desceu para a terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meu irmão, se a gente quer ter bons resultados, nós temos que ir para a linha de frente. Esses dias eu ouvi uma frase que eu gostei, que eu até comentei com meus amigos, os pastores, que um pastor estava comentando numa transmissão que ele fez, ele falou assim, ó, na guerra não se dança. Então, meu irmão, nós fomos chamados para a guerra.
Nós fomos para militar a boa batalha. Então, se nós fomos chamados para militar a boa batalha, nós temos que batalhar, enfrentar e vencer, porque sobre todas as coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Então, nós não podemos ficar acomodados e bracinho cruzado, esperando com que o resultado venha de outro. O resultado pode até vir bom, mas pelo fato de você ter ficado parado, você vai cair. Porque a palavra de Deus fala, volta lá comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 2. Aliás, versículo 1 mesmo, que ele diz assim, ó: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo o Israel. Agora veja o que esses homens fizeram. Esses homens destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Mas a palavra de Deus diz, porém Davi ficou em casa. Veja, os servos que Davi enviou para a batalha, e Joabe e o povo que foi com ele, tiveram êxito naquilo que eles foram fazer. Mas eu te pergunto, pelo fato de Davi ter ficado, ele teve êxito? Pelo fato de Davi ter ficado em Jerusalém, ele teve êxito? A palavra de Deus diz, meu irmão, que ele, pelo fato de ter ficado em casa, ele viu o que não deveria ver, desejou o que não deveria desejar e caiu quando não deveria cair. Pelo fato dele não ter se posicionado e não ter batalhado na linha de frente. Então, meu irmão, se essa mensagem está chegando para você nessa noite, é para que Deus, é o cuidado de Deus com as nossas vidas, porque essa mensagem também não é só para você, é para mim também. Então, se essa mensagem veio até nós nessa noite, é o cuidado de Deus para nossas vidas, para que a gente vá e lute por aquilo que Ele nos direcionou para lutar, para que a gente guerreie a batalha que nós temos que guerrear. Nós não podemos ficar esperando, porque nós como seres humanos, todo mundo é assim, não adianta dizer que não, mas que todo mundo é. Todo mundo quer achar um culpado para o nosso erro, é ou não é verdade? Todo mundo quer achar um culpado para o erro que a gente comete. Então, se der errado, vai dizer, foi fulano de tal que errou. Meu irmão, Deus ele falou para quem? Não foi para você? A palavra de Deus fala, veja, isso é desde o princípio da criação, porque a palavra de Deus fala que quando Eva comeu do fruto, ela foi oferecer para quem? Para Adão. Ofereceu para Adão e Deus depois foi falar com Adão. E Adão falou para Deus, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele atribuiu a culpa do erro dele no outro. Por quê? Porque o outro foi primeiro. Então, muitas vezes, você está colocando alguém na sua frente, você está querendo que alguém faça algo para você chegar depois, porque se houver erro, o erro vai ser daquela pessoa. Mas, meu irmão, o afetado vai ser você, porque Deus colocou você na linha de frente. Quem tem que estar na linha de frente sou eu, quem tem que estar na linha de frente é você. Você tem que, hoje é transmissão, estamos fazendo culto pela família, então você tem que lutar pela sua família, você tem que defender aquilo que é seu. Muitas vezes chegam várias pessoas que falam assim, pastor, ore pela minha família. Tudo bem, a gente vai orar, a gente vai clamar pela sua família, mas e se eu esquecer? E se eu esquecer? E se você não orar? Porque a família é de quem? A família não é sua? A função do pastor, a função do ministro é orar pelas famílias, é orar pelos membros, é orar por cada pessoa. Mas a gente é homem, irmão, a gente é falho, a gente falha, a gente erra. E a gente esquece também. E se você pedir para eu olhar para um familiar seu e eu acabar esquecendo? E se você não orar? E aí? Meu irmão, quem tem que estar na linha de frente em primeiro lugar é você. Você tem que chegar com determinado, dizer assim, eu estou orando pela minha família, mas pastor, ou ministro Romero, eu preciso da sua ajuda e eu quero que você me ajude em oração. E aí, meu irmão, eu vou te ajudar em oração. Embora eu esqueça de orar pela tua família, porque eu sou falho, sou homem, sou humano, sou pecador, embora eu esqueça, mas você vai estar na linha de frente orando, meu irmão. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, pelo fato de você estar na linha de frente, pedindo que alguém concorde com você em oração, Deus ele vai te dar êxito nisso. Deus ele vai te dar êxito na batalha que você está enfrentando. Mas, em primeiro lugar, você tem que estar posicionado na linha de frente. Quando Paulo estava preso e orou ao Senhor, louvou com Silas lá e a cadeia se destruiu, a palavra de Deus fala que aquele homem que estava tomando conta da cadeia, ele quis se matar. E Paulo falou assim, não faça isso com você. Isso está lá em Atos capítulo 16. E Paulo falou assim, não faça isso. E ele falou assim, o que é que eu faço para me salvar? E o que é que Paulo falou? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, crê primeiro você tem que crer primeiro. Você tem que estar na linha de frente. Você está na linha de frente, a salvação vai chegar para a tua casa. Então nós temos que estar na linha de frente, nós temos que batalhar e lutar por aquilo que é nosso, lutar por aquilo que Deus nos deu, lutar pela palavra que Deus nos deu, porque fiel é aquele que prometeu. Eu tenho repetido esse versículo durante
as 4 últimas transmissões que a gente tem feito. Fiel é o que prometeu, mas nós precisamos nos posicionar. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, veja, Jesus ele tinha dado uma promessa para Marta. Ele falou assim, ó, Marta, Marta, se crês, verás a glória de Deus. E Marta ficou naquilo ali. E a palavra de Deus fala que, se Marta iria ver a glória de Deus, quando Jesus chegou de frente para o sepulcro, o que foi que Jesus falou? Removei o quê? A pedra. Jesus ele poderia chegar diante daquela pedra, diante daquele sepulcro, e fazer com que aquele milagre ficasse ainda melhor, ainda supremo. Como? Ele poderia olhar para a pedra assim e dizer assim, ó, pedra, sai do lugar. Que nem aqueles homens que fazem aquelas fantasias todas de mágica, essas coisas, né? Ele poderia fazer assim, todo mundo ia se impressionar mais ainda, mas o que foi que ele fez? Removei a pedra, tirai a pedra. E o povo que estava lá tirou a pedra, representando o quê? Que aquilo que está sobre a minha capacidade e a sua fazer, Deus ele não vai fazer não, meu irmão. Porque Deus ele mandou você fazer. E quando você faz a sua parte, Deus ele faz a dele. Porque quando o povo removeu a pedra, Jesus falou o quê? Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque o povo fez a parte deles e ele entrou com a parte do impossível. Então faça a sua parte, lute pelo que é seu e aquilo que você não está podendo mais, é aí que ele vai entrar em ação poderosamente em nome de Jesus. Embora que em todo momento ele nunca vai te deixar, mas você precisa se colocar na brecha de oração, você precisa se colocar no campo de batalha, você precisa se colocar na linha de frente e assumir a sua posição, que é de linha de frente, que é de guerreiro do Senhor. Então vá, lute, batalhe e vença em nome do Senhor Jesus. Eu queria trazer para você outro exemplo maravilhoso que combina muito com a nossa mensagem. Também está aqui em 2 Samuel, mas só que é o capítulo 23. Olha o que diz aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Aqui está falando sobre os valentes de Davi. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11, que ele diz assim, ó. Depois do valente anterior que estava escrito aqui, diz assim, ó. Depois dele, vou repetir mais uma vez a referência, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Diga glória a Deus por essa palavra, meu irmão, que palavra abençoada, oh aleluia. Veja só, meu irmão, quando aquele homem, ele viu que todo mundo corria dos filisteus, ele viu que todo mundo fugia, ele não esperou por ninguém não, meu irmão, porque o campo, a gente entende que era dele, o campo de lentilha era dele, meu irmão, um pedacinho de terra ali era dele, e a palavra de Deus fala que quando os filisteus vieram, por mais que fossem muitos, mas ele sabia que maior era o que estava com ele do que o que estava com os filisteus. E a palavra de Deus fala que enquanto todos corriam, Sama ficou. E a palavra de Deus fala que ele defendeu aquele pedacinho de terra, aquele campo de lentilha, e o Senhor efetuou o grande livramento. Meu irmão, lentilha, ele é um material que se você for a qualquer mercado, você compra de muito baratinho. Você compra de muito, totalmente barato. Então, aquele homem estava arriscando a vida por um pedacinho de terra, baratinho, que era dele. Muitas vezes, muitas pessoas não dão valor aos teus familiares. Muitas pessoas não dão valor àquelas pessoas que estão morando na tua casa. Muitas vezes, muitas pessoas não dão valor às pessoas da tua parentela. Mas, meu irmão, esse é o pedaço de terra que Deus colocou nas tuas mãos para você lutar. Talvez aos olhos dos homens não tenha valor, mas para Sama aquele era o terreno dele, era o campinho de lentilha dele, e ele defendeu com unhas e dentes. E olha o que diz no final do versículo 12, diz assim, ó, e o Senhor efetuou um grande livramento. Então, meu irmão, Deus ele vai trazer o livramento, Deus ele vai dar a vitória, mas você precisa se posicionar e lutar. Não tem vitória sem luta, não tem manifestação do poder de Deus sem um combate. Então vá, lute, combata e Deus, tenho certeza, meu irmão, que Deus ele vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa entrar no campo de batalha, porque estamos em tempos difíceis, estamos passando por momentos difíceis, a qual, principalmente na minha geração, a gente nunca passou. Um momento difícil, mas enquanto um momento difícil esse, que é o momento dos reis irem à guerra. Aí talvez vocês se perguntando,
Então quer dizer que você está me chamando de rei ou de rainha, meu irmão? Não sou eu que chamo. A palavra de Deus diz que Jesus ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, diante de Deus, nós somos reis e sacerdotes. Então, esse é o tempo da igreja do Senhor, a qual as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Lutar, combater e vencer em nome do Senhor Jesus. Então, para de ficar num comodismo, num confortinho da tua casa, do teu palácio, do teu palacete, da tua mansão aí. E vá para a oração. Ore, busque uma palavra a Deus. Combata. Se você, meu amigo empresário, que tem sua empresa aí, vá, lute, busque fornecedor, busque uma nova forma de você arrecadar um valor, um lucro para você, buscar um novo fornecedor, buscando uma nova mercadoria para você entrar para você colocar na sua loja. Talvez você é uma pessoa que vende pão e você só vende pão. Peça sabedoria a Deus para você vender queijo. E você vai vender pão e queijo. Você vai vender mortadela. Você vai vender presunto. Então peça sabedoria a Deus. Talvez você é uma pessoa que vende carro e Deus ele vai te dar uma sabedoria para você conseguir um fornecedor que te forneça moto e você vai vender carro e moto. Talvez você é uma pessoa que vende casa. Você é um corretor e Deus ele vai te dar uma direção para você vender plano de saúde, vender outra coisa, meu irmão. Peça uma direção a Deus, porque a palavra de Deus diz, meu irmão, que Deus ele desenterra os tesouros das escuridades. Eu lembro que em 2020 eu trabalhava com joias. Eu trabalhava com joias, trabalhando com joias, e quando foi no começo de 2020, sabe o que foi que Deus ele me direcionou a vender, irmãos? Sabe o que Deus abriu meu entendimento para vender? Máscara. E, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca prosperei tanto na minha vida, como eu prosperei em 2020. Em plena pandemia, tudo fechado, tudo travado, e eu prosperando. Por quê? Porque eu lutei por aquela palavra que Deus me deu, por aquela direção que Deus me deu. Então lute pela direção que Deus ele tem te dado. Lute pela direção que Deus ele deu para você. Então, e você também precisa buscar. Você tem que dizer assim, Senhor Deus, abre meus olhos, dá-me entendimento, mostra o que eu devo fazer, mostra o que eu não devo fazer. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que Deus ele desenterra os tesouros das escuridades. Então peça essa bênção para Deus, peça essa visão para Deus. Talvez esteja do teu lado, no teu comércio, na tua loja, esteja tudo, mas Deus ele vai trazer uma solução, meu irmão, mas você precisa buscar, se colocar na ponta de frente, se colocar na linha de frente e lutar por aquilo que Deus te deu. Então não se acovarde, não fique em casa, não espere que os resultados venham dos outros, vá e busque os resultados, que eu tenho certeza que Deus irá te abençoar poderosamente, muito mais além daquilo que você pediu e muito mais além daquilo que você pensou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é essa palavra que eu queria que você ouvisse nessa noite, abençoada em nome do Senhor Jesus. Apesar do atraso que nós tivemos por defeitos técnicos, por alguns imprevistos que nós tivemos aqui antes de gravar, mas nós estamos aqui, meu irmão, porque a palavra de Deus diz, né? Agindo o Senhor, quem poderá impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tem imprevisto que possa paralisar a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, eu queria orar por você. Então, feche os teus olhos junto comigo se você puder, porque é momento de oração. É momento de oração. O consagrado homem de Deus ora por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Esse meu irmão e essa minha irmã que ouviu essa palavra agora nessa noite, meu Deus, que verdadeiramente, Pai, a chama do fogo do Senhor venha a se acender no coração dessa pessoa, para que ela não fique mais, ó Deus, assim como Davi ficou, meu Deus, em Jerusalém, no seu palácio, esperando com que os resultados viessem dos outros, mas que verdadeiramente, Pai, a partir de hoje, essa pessoa possa se posicionar diante daquilo que o Senhor colocou no coração dela fazer, lutar e vencer em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que a Tua bênção, meu Deus, esteja sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Abre os olhos, meu Deus, e desperta, meu Deus, essa pessoa para a grande obra, meu Pai, que o Senhor quer e vai realizar sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. A Tua palavra diz que quando o Sama, meu Deus, se colocou diante do campo de lentilha para o defender, o Senhor efetuou, meu Pai, um grande livramento. Então, meu Deus, eu creio que a partir de hoje, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que está me acompanhando agora, esse meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, que está se posicionando diante daquilo que o Senhor falou para ela vai lutar e eu tenho certeza que o Senhor operará, meu Pai, um grande livramento, irá se cumprir
cumprir, meu Deus, aquela tua palavra que diz que mal nenhum sucederá, meu Pai, e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Irá se cumprir, meu Deus, aquela palavra do Salmo 107, 19, 20 e 21, que diz, meu Deus, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou das suas necessidades, enviou a sua palavra e os livrou na sua destruição. Então, meu Deus, eu creio que o Senhor irá livrar, que o Senhor irá proteger, que o Senhor irá guardar, meu Deus, essa pessoa e a família dela, tantos de perto, meu Deus, quanto os de longe. Eu creio, meu Pai, que o Senhor irá efetivar um grande livramento e não haverá, meu Deus, obra do inferno nenhuma que atrapalhe o teu agir na vida, na casa, nas finanças dessa pessoa, porque a tua palavra nos garante que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, que se o Senhor é por nós, meu Pai, ninguém pode ser contra nós. Então agora eu me dirijo agora a toda ação do inferno, eu me dirijo agora a toda potestade e principado do diabo, que está querendo destruir de alguma maneira a vida, a família, as finanças dessa pessoa, a saúde. Eu digo agora que todo mal, em nome do Senhor Jesus, caia por terra e vai embora da vida dessa pessoa para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a bênção do Senhor, meu Deus, esteja sobre a vida, sobre a família, sobre a casa, sobre as finanças, meu Deus, sobre o trabalho, sobre a empresa, sobre tudo que ela tocar, meu Deus, que o Senhor possa prosperar poderosamente em nome de Jesus. E aonde essa pessoa pisar a planta dos pés, o Senhor venha dar como herança, e que o Senhor venha, meu Deus, dar o maior presente para essa pessoa, meu Deus, o maior de todos os milagres, o maior de todos os presentes para essa pessoa e para sua família, que é, meu Pai, a salvação. Então, meu Deus, que a tua salvação, meu Pai, entre no lar dessa pessoa, entre na família dela, que essa pessoa que está no vício, esse familiar que está no vício, na droga, na bebida, na prostituição, ela venha para a luz e o teu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Agora, com toda alegria no seu coração, respira fundo assim junto comigo, assim, ó. E diga, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Onde você está, diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o Senhor, exalte o Senhor e dê-lhe graça e louvores, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, eu queria falar com você também, você que é meu amigo dizimista, você meu amigo ofertante, você aí que vai devolver o seu dízimo, sua oferta, está aparecendo para você aí na tela as contas de nossa igreja e também um Pix, se você deseja fazer o Pix. Se você deseja fazer o Pix, você faça aí, em nome do Senhor Jesus, está aparecendo aí o Pix da nossa igreja e você envie o seu comprovante pelo WhatsApp, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Está aparecendo aí, você envia para o nosso WhatsApp, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o ministro Romero, estou à frente desse trabalho aqui abençoado e maravilhoso, no nosso bairro tão amado de Brasília Teimosa, um bairro que eu amo de coração, um bairro que Deus me deu esse presente de estar à frente desse trabalho abençoado e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para todo o povo de Brasília Teimosa e você que de alguma maneira acompanhou nossa transmissão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Tchau!